Isso, boa noite. Boa noite a todos. Quero saber se estão me ouvindo. Boa noite, professora. Oi, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, Adilson. Boa noite, Isabela. Opa! Boa noite, professora. Mike, Nicole, Pedro, tá aí. Boa noite. Boa noite, Sara tá entrando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Saudade de vocês. Bom retorno aí às aulas para a senhora. Muito obrigada, É. Dilson. Para A gente está nós, né? sentindo falta também, uma semana sem aula. É engraçado, a gente sente, né? Sim, sim. E quero saber como foi a semana de palestras. Teve legal? Vocês participaram? Foi bacana. É? Que coisa boa. Que coisa ótima. Isso é importante também. Isso soma muito para a sala de aula, né? Assuntos diferenciados. Isso é sempre muito bom. Deixa eu ver aqui que tá dando som aqui no celular que eu coloquei para me acompanhar aqui. Deixa eu ver. Isso. Muito bem, gente. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente dar início. Deixa eu colocar. O pessoal ainda tá para entrar. Mas, bem, vou dar aqui os meus recadinhos, tá? Então sejam muito bem-vindos. Como o Adilson falou, é isso, a gente está retornando. Inclusive, eu até coloquei, vamos agora para nossa segunda etapa, né? Etapa final. Então, eu vou dar aqui uns recadinhos para vocês. Depois eu até retorno, né? Porque o pessoal ainda está entrando, mas de qualquer forma, para a gente, isso aqui para a gente é importante, tá bom? Olhem só, aqui, né? Primeira coisa que eu coloquei, desejar a todos uma feliz semana, semana abençoada, a todos vocês, um retorno, né? Aí ao dia a dia aí da nossa sala de aula, a todas as disciplinas, enfim, uma etapa, né? Abençoada a todos vocês. E aqui vem falar do avaliar, né? Vocês hoje até que a professora Tarabal pediu para poder colocar para vocês, encaminhar, eu encaminhei. Então eu chamo a atenção de vocês, por gentileza, não deixem, né, de preencher o avaliar. Para vocês da Físio, acho que é a primeira vez que vocês vão fazer o avaliar, né? A minha turminha já da biologia já fez anos passados, né? Então já sabem como que é o esquema. Mas de qualquer forma é sempre muito importante para a gente aqui falar para vocês. Avaliar ele acontece todo ano nesse período, né? De outubro, novembro, enfim, que é no segundo semestre, tá? Ele é uma ferramenta de autoavaliação da instituição, é importante para a gestão da unidade, tá? A partir do momento que vocês respondem o avaliar, não só vocês, nós professores também, né? Todos os funcionários também respondem o avaliar, e aí a gente pode avaliar os aspectos institucionais, tá bom? Então a gente pede a vocês que avaliem justamente todo esse processo, né, que é conferido a vocês, as atividades que são postas para vocês, né? Enfim, tem tanta coisa legal dos cursos, então vocês avaliam. E aí eles até colocam aqui, porque até um tempo atrás nós também não sabíamos, né, nós professores, o que significa ali na hora que a gente dá a nota, né? Quando a gente dá uma nota de 0 a 6, realmente a gente está falando, está destratando, né? Falando de uma maneira negativa. Quando a gente fala de 7 a 8, nós estamos sendo neutros. Embora seja uma nota até boa, né? Mas ela significa que a gente não está nem indicando, nem não, ou seja, você está neutro, no meio do muro, tá? Nem positivo nem negativo. E quando a gente quer falar positivo do curso, né, a gente dá nota de 9 e 10, tá? Isso é importante porque às vezes a gente quer dar uma boa nota e a gente acaba caindo no campo neutro, tá? Chamando a atenção de vocês que o avaliar
ele é solicitado várias vezes por empresas, tá? Então, se às vezes a gente faz um teste de seleção, né? E aí eles perguntam se o curso que eu fiz, qual que é a nota do avaliar. Porque se na verdade quem está fazendo não indica o curso, não é uma boa nota, né? Então é muito importante que a gente avalie, que a gente seja sincero, mas que a gente consiga verificar, né? Tanta coisa legal que tem nos nossos cursos, para que realmente a nota do avaliar seja boa, e isso é bom para todos, né? Inclusive para os alunos também, quando vão ali fazer processo seletivo, tá bom? Então, até depois não vou falar agora não, eu coloquei aqui, né, para vocês fazerem o avaliar, mas depois a gente dá uns minutinhos da aula para vocês entrarem rapidinho, tá? Aí pode ser pelo celular, pode ser pelo computador. O importante é que eles façam essa avaliação, né? Ela é uma avaliação rapidinha e que vocês, por favor, não deixem de avaliar, não deixem de participar, tá? Desse processo de avaliação institucional, tá bom? Então é muito importante, vocês vão ver, no instantinho vocês fazem e ao mesmo tempo, né, de uma valia tão grande para os cursos, e como eu falei com vocês, várias empresas, né, solicitam a nota do avaliar do curso que o aluno fez, né, para ver se realmente ele fez um bom curso, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, eu tô aqui acompanhando a entrada do pessoal. Bem, isso, tá? Então depois eu dou um tempinho, vamos mais à frente, e aí vocês fazem o avaliar, tá bom? Bem, uma outra coisa também que inclusive eu encaminhei para vocês, né? Hoje, para todas as minhas turmas, eu enviei para vocês via WhatsApp. Já estava postado, né? Eu postei, na verdade, semana passada no nosso AVA, tá? Toda a distribuição de pontos e as atividades que nós vamos realizar nessa etapa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui rapidinho, só porque eu acho importante, né, frisar isso para não ficar perdido, porque às vezes quando a gente não fala nada, às vezes nem o aluno percebe que a gente colocou lá no site, tá? Então, está na unidade 3, logo lá na primeira sessão da unidade 3 tem esse material que eu encaminhei para vocês, tanto pelo WhatsApp, quanto que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, reparem vocês, nós temos aqui, coloquei aqui, tem um erro, a nossa oficial 2, ela tem valor, acho que de 4.000 pontos, né? Agora que eu postei aqui que eu tô vendo. Então, esse aqui é um errinho que depois eu corrijo, tá? Mas a nossa parcial 2 tem o valor de 1.500 pontos e ela vai ser distribuída através de uma atividade que nós vamos realizar semana que vem, tá? Durante a nossa aula. Então, é aquele do Padlet, tá? Nós vamos, tranquilo, fácil de ser realizado, é bom porque fica bem ilustrativo. Temos um trabalho que eu vou explicar a vocês, que é a apresentação de um banner, inclusive com a apresentação online, que vai ser o dia 16 de novembro, tá? Então, vocês já coloquem aí na agenda de vocês, é um dia muito importante pra gente 16, aqui tá parecendo 16 ou 18, eu agora fiquei na dúvida, por causa do númerozinho aqui, deixa eu olhar. É isso mesmo, 16 de novembro, uma segunda-feira, tá? É importante pra gente, né? Porque vai ser um dia em que vocês vão apresentar aqui pra gente online o trabalho que vocês realizaram, tá? E aqui a atividade do portal, que é aquela, né? Realmente para reforçar as atividades que vocês fazem ali no AVA, e que vocês sabem que eu sempre gosto de dar essa pontuação para que vocês possam fazer o mais rápido possível, tá? Eu vou aqui explicar, mas quero até aproveitar a oportunidade, porque aqui eu tô falando do trabalho, e na verdade eu não tive a oportunidade de falar com vocês, né?
Achei fantásticos os vídeos que vocês fizeram na primeira etapa. Quero dar aqui os parabéns, né? Na verdade, eu não tive como ficar fazendo com que os vídeos, né? Passar os vídeos porque eles são longos. Então acaba que por WhatsApp vários inclusive tiveram até dificuldade, né? De enviar o vídeo porque realmente eles ficam pesados. Então, a minha maneira de divulgar o trabalho de vocês, eu acho que grande parte viu, né? Eu até postei no Face e no Instagram, foi fazendo um compilado ali das imagens dos vídeos de vocês. Então, eu quero dar os parabéns. Grande parte, né? Super criativo, tá? É muito legal ver, engraçado que eu estava aqui vendo e assistindo vocês e vendo a criatividade. Teve uma hora que passou aqui o Gabriel e falou assim: mãe, você, né, o que é esse vídeo? Eu falei assim: são meus alunos. Aí ele achou muito legal, viu? Parabéns a vocês pela criatividade, pela dedicação acima de tudo, né? E então, quero aproveitar a oportunidade. Estou aqui iniciando a segunda etapa. Mas é muito importante isso, né? Falar com vocês que fiquei feliz, né? Com a dedicação. A gente fala assim, porque realmente foi a grande maioria, né? Que se dedicou, que fez com carinho, que fez com cuidado, com zelo, né? E muita criatividade, tá bom? Então, da mesma forma, esse trabalho que nós vamos apresentar agora, ele é um trabalho diferenciado, porque é um banner, né? Vocês vão trabalhar, apresentar a respeito dos assuntos que nós vamos tratar agora na segunda etapa, que vamos inicialmente hoje, né, dar esse pontapé, que são as alterações cromossomais. Então, esse trabalho ele já tem um formato diferenciado, né? Mas que da mesma forma o comprometimento, a dedicação sempre ali faz parte, né? E eu tenho certeza que eu posso contar isso com vocês, tá bom? Eu vou explicar aqui, chamando a atenção de vocês, que as listas de monitoria continuam, né? Valendo ponto extra. Não sei se vocês se repararam. Primeiro eu lancei as notas, aí depois a Fabrícia me mandou, né? A tabela com quem fez as atividades do ponto extra. Então eu aumentei, porque ele é ponto extra, tem gente que já estava com o total da parcial e eu não tinha como alterar. Mas depois eu saí aumentando aí, né, de acordo com aqueles que fizeram e participaram, tá? Conseguiram esses pontos extras, eu fui aumentando na medida do possível, tá? Colocar aqui. Mariana, a Mariana tá falando aqui. Eu já te aceitei, Mariana. Deixa eu ver, Mariana Souza. Viu aqui? Já eu vi e aceitei logo de cara. Bem, então tá bom. Acho que ela já tá até aqui. Não, entrou de novo. Ó, gente, a Mariana França, tá? Eu já tinha aceitado ela. Ela entrou aqui agora, aceitei de novo. Qualquer coisa é só lembrá-la que eu tô aceitando, tá? Às vezes Entrei, professora. Oi, Obrigada. Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Entrei agora, desci a internet. Então tá bom. É porque eu já Obrigada, tinha viu? aceitado aqui, viu? Tranquilo. Qualquer coisa, não aceita não. Eu tô aqui atenta e vou aceitando todo mundo que aparecer, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, seja bem-vinda. Então, Obrigada. só chamando a atenção de vocês, tá, gente? Todos aqueles que, como ele é ponto extra, eu fui ali, às vezes tinha uma pontuação, alguma atividade que não tinha realizado, né? Aí, na medida do possível, para aqueles que ganharam ponto extra, eu aumentei a nota, né? De acordo ali com o que foi possível, tá? E alguns de vocês tinham total, por isso que aí às vezes eu não consigo mexer, porque a gente tem um limite da pontuação, certo? Só para deixar claro para vocês, porque eu recebi e realmente lancei. Deve ter gente aí que percebeu, minha nota aumentou
uma pontuação aqui, né? Em função desses pontos extras da monitoria que a Fabrícia me enviou na semana passada. Bem, e aqui, ó, eu encaminhei para vocês, mas eu acho importante. Esse trabalho sobre síndromes genéticas, depois a gente vai até ter a oportunidade de falar melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar para pontuar isso, para falar disso para vocês novamente, no retorno do intervalo, inclusive para a gente poder fazer também o sorteio, tá bom? Por quê? Esse trabalho é um trabalho em que vai ser realizado em equipe, inclusive aí eu acredito que vocês já podem manter, tá? A mesma equipe que vocês fizeram na primeira etapa, não tem problema nenhum, fica aí a cargo de vocês. Também não é obrigado que seja a mesma equipe, tá? Verifiquem aí entre vocês, porque aí na hora que a gente voltar do intervalo, que nós tenhamos já essas equipes formadas, porque aí eu vou fazer o sorteio dos temas, tá? Porque aí a gente já tem tudo certinho, porque tudo passa muito depressa, né? Então vocês já ficam com todo o esquema aí e podem adiantar, né? E não deixar para a última hora a atividade de vocês, tá bom? Então o trabalho vai ser constituído uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, né, sobre uma síndrome, que é uma alteração cromossomal, tá? E vocês vão apresentar para nós aqui. Essa pesquisa bibliográfica, ela deve ser realizada através de livros, artigos científicos, tá? Deixa eu ver aqui que alguém entrou. Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Então, e artigos científicos, tá bom? Ou seja, tem que ser, eu falo assim, porque às vezes tem gente que pega o assunto, porque hoje em dia tem essa comodidade da internet, clica ali e vai aparecer várias coisas, né? Mas eu quero que vocês façam realmente uma pesquisa bibliográfica, né? Isso aí tá importante, porque é um exercício que vocês já vão fazendo para lá, né? Lá no final, na hora de fazerem a monografia, né, terem aí já experiências, mesmo que sejam trabalhos obviamente mais simples, mas tudo é experiência e vocês vão ganhando know-how com isso, tá? Então eu quero que vocês usem principalmente artigos científicos e livros didáticos. Tem livros clássicos, podem usar sim, né? Mas também tem vários artigos científicos falando sobre essas síndromes. Então, tentem buscar o máximo possível desses artigos, porque eles vão fundamentar para vocês com referências importantes, atualizadas e fidedignas, né? Porque às vezes tem muita coisa que a gente possa encontrar na internet que às vezes é colocada assim de uma maneira aleatória, né? Então, é muito importante que as fontes sejam confiáveis, tá bom? E aí vocês vão elaborar um banner que vai ser apresentado aqui, né, no dia 16 de novembro, como eu falei com vocês já em termos de data. Vocês vão apresentar aqui pra gente, né? E então todo mundo vai ter a participação, a oportunidade também de aprender em conjunto, tá? E, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar sobre as síndromes, tá? E acrescentei aqui a distrofia muscular de Duchenne, porque ela também é muito importante, é uma alteração que ocorre, né, genética, proveniente de alterações genéticas e que é importante aqui pra gente, né? Então, a gente vai combinar o seguinte, vocês certifiquem direitinho aí do grupo de vocês, que é o máximo 5 integrantes. Depois do intervalo, a gente volta com esse assunto e eu vou fazer o sorteio dos temas, tá bom? Tá? E aí, eu encaminhei também para vocês em um outro arquivo as orientações para a elaboração de um banner, tá? Isso só para vocês, inclusive eu faço a indicação, guardem esse arquivo, né? Porque possa ser útil para vocês em outro momento, tá? Não só da nossa disciplina, mas é bom vocês terem uma noção de como elaborar um banner, porque é um tipo de trabalho que é muito utilizado, por exemplo, em congresso, né? A gente apresenta trabalhos a partir de banners
Então, é importante que a gente tenha uma noção de como seja realizado, confeccionado um banner, tá bom? Logicamente, esse banner ele não tem necessidade nenhuma, né, de ser impresso, né? É diferente se a gente tivesse no presencial, vocês montariam ali um banner e a gente ia passar, né? Ia ser apresentado. Aqui o banner ele vai ser apresentado para gente aqui na tela do computador, tá? Então vai ser o arquivo mesmo que vocês fazem no próprio PowerPoint, né? Dá pra gente fazer, elaborar um banner da maneira como a gente utilizaria para, por exemplo, confeccionar para levar para um congresso, tá bom? Bem, quero saber se alguém tem dúvida em relação ao trabalho. Ok? De qualquer forma, também é muito comum que logo de início... Professora. Pode falar. Tudo bem? É o Mike. Ei, Mike, joia, Mike. Tudo jóia? Quanto tempo? É isso que eu tô falando, você sente saudade. Não é? Aqui, tem um grupo da Tainá, só para avisar, já que tá todo mundo aqui, que tá com 6 pessoas. E eu coloquei lá para 5 pessoas e tem grupo faltando. Então, acho que vamos precisar dar uma olhadinha nisso. Que falta formar um grupo. Entendi. Ainda. Então, tá. Então, aí já fica aí a observação de que esse grupo que tá com 6, tem um que vai aí para um outro grupo, tá? Se organizem para que depois... É porque vocês então já estão organizando em grupos, né, Mike? Pelo que eu tô vendo. Sim, já fez 6 grupos já estão formados. Só que 6 não, 7 grupos. E aí falta formar mais um grupo e tem 2 grupos com 3 pessoas e um com 6. Então, fica aí essa observação. Quem tá aí no grupo com 6, vocês podem ver em consenso, se alguém enfim, né? Organizem porque o máximo de 5 integrantes e tem um que vai aí para o grupo que tiver menor, tá bom? Então, vocês observem isso, por gentileza, até depois do intervalo, porque aí a gente vai fazer o sorteio dos temas depois, tá? É até bom assim, porque vocês já se organizam e a gente tem o sorteio aí e você já tem os temas para poder trabalhar, tá certo? Bem, e aí, obrigada, viu, Mike? Muito obrigada. E aí... Nada. Depois eu chamo a atenção de vocês que qualquer dúvida, porventura, que der ao longo da execução do trabalho, podem me perguntar e a gente vai esclarecendo aqui, tá? Porque muitas das vezes, concordo, que as dúvidas normalmente elas podem aparecer a partir do momento que a gente vai executando, né? Em relação às meninas da biologia, né? Inclusive a elaboração do banner é semelhante ao que a gente tratou na disciplina, né, na outra disciplina que a gente tem em conjunto. Então, acredito que nesse ponto de vista, para vocês não tenha muita novidade, né? A novidade é o tema, que é diferenciado de acordo com a nossa disciplina, tá bom? Bem, mas então vamos dar prosseguimento e depois a gente faz o sorteio para saber aqui com qual assunto cada grupo vai tratar. Porque aí você já tem tempo suficiente, né? Para já ir distribuindo tarefas, fazendo aí a elaboração, né? A pesquisa bibliográfica, e aí faz um trabalho melhor, obviamente, se não ficar em cima da hora, tá bom? Bem, deixa aqui, Graziele, seja bem-vinda. E vamos então. Aí eu vou dar início, literalmente, olha só, a gente, depois desse tempo, a gente tem assuntos, né? A gente tem que dar aqui os avisos, os assuntos, e eu acho isso importante. O que eu quero, inclusive, também frisar a vocês, é que todas essas instruções aqui, né, que eu não só encaminhei para vocês por WhatsApp, mas que está disponível lá no AVA, tá bom? Então, desde semana passada. Então, é só para todo mundo aí ficar atento a datas, né? Enfim,
Então, só para destacar mesmo e não deixarem de atentar para as atividades, tá? Bem, vamos agora dar início à nossa unidade 3. Vocês vão ver o seguinte, eu tenho uma introdução aqui, porque eu, obviamente, preciso contextualizar vocês, né? Mas em si, o que nós vamos tratar nessa unidade 3? Vocês vão ver que é literalmente, né, o cerne do assunto que vocês vão apresentar para a gente no trabalho, tá? Que são as alterações cromossomais e ali a ocorrência das síndromes genéticas, tá? Então, o trabalho de vocês vem coroar, finalizar para a gente esse assunto que é trabalhado na unidade 3. Logicamente, eu jogo ele mais para o fim da etapa, né, para vocês terem tempo de execução, mas que ele poderia muito bem, né, ser a cereja do bolo para a gente finalizar essa unidade, tá? Então, com certeza, o que a gente vai trabalhar aqui ao longo, né, desses encontros que a gente for trabalhar a unidade 3, ele vai ajudar vocês ali na busca, no entendimento, para a execução do trabalho, tá? Inclusive, hoje mexendo aqui no meu material, eu achei aqui, né, porque a gente vai colocando material, arquivando, eu vou também encaminhar para vocês, eu vou até encaminhar para o WhatsApp também, 2 arquivos, 2 capítulos de livro, porque eles falam bem específico, né? Eles vêm só somar. A gente já tem ali, logicamente, nosso material institucional, mas como são capítulos que se somam, né? Eles possam até ser úteis para vocês ali no entendimento e na elaboração do trabalho. E tem um específico que ele contextualiza, né, o que a gente está falando aqui com a fisioterapia, que ele chama Síndromes Genéticas, Evolução Humana e Fisioterapia. Então, eu vou encaminhar para vocês o arquivo, tá? Desse capítulo, chamando a atenção às minhas meninas da biologia, né? Tudo que a gente fala aqui é super contextualizado com a biologia, né? Inclusive aqui as pesquisas, né? E eu tô falando disso por quê? Porque tem um capítulo que ele é contextualizado para físio, porque inclusive os meninos da físio, às vezes eles estudam esses assuntos, e aí eles fazem aquela famosa perguntinha, né? Mas em que isso impacta na minha profissão, né? E que, na verdade, vários desses pacientes, vários desses indivíduos que venham apresentar as síndromes, possam vir a ter a necessidade e do acompanhamento da fisioterapia. Então, eu gosto de chamar a atenção, porque aí a gente também consegue fazer com que os meninos possam contextualizar, né, esse assunto ao dia a dia da vida profissional deles, né? E nós, biólogas, né, meninas, a genética já está contextualizada, né, na nossa profissão. Afinal de contas, vários de nós possamos vir a ser geneticistas, trabalhar aí na pesquisa, né? Então, e a gente, grande parte de nós já amamos muito essa disciplina por natureza, né? Então, eu tô falando assim, porque senão os meninos podem ficar com ciúme, porque esse capítulo é destinado à fisioterapia e até mesmo para as meninas verem, porque possa ser que amanhã elas estejam do lado de cá, né, professora, e mostrando o tanto que a gente tem que sempre buscar contextualizar o assunto nosso, que é biologia, às diferentes profissões para as quais nós lecionamos, tá? Então, eu acho que é isso importante para as meninas também se sentirem acolhidas, né? Porque quando a gente fala de algo que esteja assim mais direcionado, tá bom, meninas? Então, por isso que é importante, eu não posso deixar de oferecer aos meninos da fisioterapia esse capítulo, né? Para eles também perceberem que a genética possa também e faz parte, né? Ali do dia a dia profissional deles também. Tá bom? Então, eu vou também encaminhar para vocês para o WhatsApp, porque eu acho que
né, de alguma forma consegue atingir vocês de uma maneira mais rápida, tá bom? Bem, então vamos, olhem só. E aí uma coisinha, viu, gente? Aquilo que eu sempre falo, fiquem à vontade para perguntar, para participar, né? Afinal de contas aqui, a nossa noite em conjunto sempre é muito mais gostoso, tá? Quando vocês participam, então fiquem à vontade. Bem, então, como eu falei, a unidade 3, qual que é o assunto? Interações gênicas e alterações cromossômicas. Então, isso que nós vamos iniciar aqui hoje, tá? É ao longo, né, desses nossos encontros, hoje, semana que vem, pelo menos, da gente poder trabalhar aí com essa unidade e vocês vão ver, né, que ele tá mais presente às vezes no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá bom? E aqui, né, e vocês vão ver que eu montei aqui no nosso material, tem uma partezinha que a gente vai precisar, eu coloco assim, revendo, só para vocês verem que aqueles conceitos que nós trabalhamos lá no início, né, eles são importantes para interagir e realmente entender o que a gente vai tratar aqui nessa unidade, tá? E nós tratamos, né, nas interações gênicas, a interação entre genes, né, eles são classificados em duas categorias, né? Primeiro que nós temos ali a interação de dois ou mais locos, né? E para a gente recordar, né, na hora que eu falo locus, é um local específico onde nós sabemos que aqui existe um determinado gene responsável por uma determinada característica, né? E assim vai, afinal de contas, nós sabemos que uma estrutura cromossomal, ela vai conter várias informações aqui para formar o que nós somos, né? As nossas características, a nossa individualidade, né? E como eu falei com vocês, eu coloco aqui só para recordá-los. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi impressão minha? Não. Acho que tem gente na fila de espera. A Angélica. Aqui, a Angélica clicou aqui agora. Bem-vinda, Angélica. É que na hora que alguém entra, faz um barulhinho aqui para mim. Muito obrigada, Mike. Então, olha só. A estrutura de um cromossomo, né? Lembram vocês que aqui, ó, em azul eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho uma segunda cromátide, né? E aqui esse ponto de ligação que existem entre essas duas cromátides é o que nós denominamos de centrômero. Mas por que, né, que eu estou falando disso? Por que eu estou recordando disso? Porque nós vamos ver alterações cromossomais, alterações que vão ocorrer nessas estruturas e que, porventura, possam, né, promover consequências vastas ao organismo humano, né? Que é isso que a gente vai discutir aqui nessa unidade 3. E aqui, olhem essa imagem, a nossa velha conhecida, né? Que quando, justamente aquilo que eu falei com vocês, locus é aquele local definido, onde eu sei que ele ocupa, né? É ocupado por um determinado gene, né? E nós trabalhamos inclusive com as informações, com as leis de Mendel, homozigose dominante, né? Igual aqui tem o azão, homozigose recessiva, azinho, e heterozigose. Então aqui é só mesmo para lembrar vocês, porque isso nós vimos, né, na primeira etapa. Na verdade, isso daí são informações das quais a gente vem, né, ao longo falando sobre esse assunto. Gente, eu tô admitindo aqui o Matheus, eu só tô com medo dele tá caindo. Se ele, porventura, qualquer coisa falar, viu, Matheus, eu te admiti e parece que você caiu e voltou de novo, tá? Professor, é porque não tava aparecendo a imagem. Aí eu saí e entrei de novo. E agora tá ok? Agora tá ok, obrigado. Tá bom, Matheus, é só para falar com vocês, porque eu sei que vocês aí do outro lado, né, às vezes tem hora que ficam inseguros, eu tô aqui atenta, tá?
Qualquer coisa, podem ficar sossegados que eu estou admitindo a vocês, tá bom? E aqui, né, justamente porque quando a gente fala dessas alterações, quando nós falamos, deixa eu pegar aqui, isso, dessas interações, né, de genes, nós entramos naquele conceito de dominância e recessividade, né? Então, há modos diferentes, né, de se alterar a sequência de um determinado gene, né? Nós vamos ver o seguinte, que sempre existe, né? Seja bem-vindo, Giovanni. Vou ver se ele vai entrar aqui. Isso, acho que entrou. Então, o que nós temos? Nós sempre trabalhamos, né? Lembram? Com os alelos, né? Entre aqui o azão, azão, azinho, azinho. Então, se nós observamos o seguinte, que existem, né? Quando a gente fala, quando eu analiso uma determinada espécie, e eu falo isso porque, logicamente, que a nossa genética, ela busca o entendimento da genética humana, né? Mas a gente precisa estender, afinal de contas, nós sabemos que todos os seres vivos, né, possuem ali a sua carga genética. Então, eu preciso estender disso de uma maneira geral. Então, o alelo selvagem é aquele que é observado nos organismos, né, nos seres vivos, né, de uma maneira natural. É aquilo em que ele ocorre de uma maneira naturalmente. Tá? Bem, isso é importante porque existem os alelos selvagens, que são esses que ocorrem, né, de uma maneira natural, mas nós vamos ver que existem aqueles alelos que vão sofrer mutação, tá? Então, existe, e aí na hora que eu falo mutação é porque ele ocorreu alguma alteração, né, naquilo que é naturalmente encontrado. Então, ele mudou alguma coisinha, tá? Então, isso é importante, afinal de contas, isso possa vir a ter um impacto a médio e longo prazo ao desenvolvimento daquela espécie, tá bom? Então, isso é uma característica importante, são conceitos importantes para a gente ir acompanhando aqui. Afinal de contas, isso vai impactar lá na frente no nosso entendimento, tá bom? Olhem só. Nós falamos, né, lá na primeira etapa, na hora que a gente estava falando sobre as leis de Mendel, nós falávamos de dominância e recessividade, né? E existe aqui, justamente, o que é essa característica de dominância? É quando eu tenho uma determinada informação, né, que está ali contida, e de repente ela domina uma outra característica, né? O dominante é aquele que domina. O dominado é aquele que vai ser aquela característica recessiva, que foi isso que a gente tratou, né? Existem situações em que existe uma dominância completa. O que é essa dominância completa? Quando o alelo expresso, né, ele possa existir apenas em uma única cópia, né, que ele vai ser predominante, ou seja, ele vai manifestar-se no fenótipo. Né? Aqui até coloquei para vocês um exemplo, né, pontual aqui para gente na espécie humana, que é esse lóbulo auricular livre, é uma característica dominante. Tanto é que se a gente observar, pena que agora, né, cada um está na sua casa, senão a gente ia observar a orelha do colega aí ao lado, né? Mas depois vocês observam na família de vocês. Reparem que a maioria tem um lóbulo auricular livre, tá? Que é uma característica dominante. Aqueles que têm um lóbulo aderido ao rosto é uma característica recessiva, tá? E aí ele precisa de aparecer em dose dupla, né? Literalmente, quando aí ele aparece, por exemplo, se fosse azinho, né? Aí ele seria uma situação recessiva com um fenótipo expresso, tá bom? Só pra gente relembrar e entender isso. Mas por que, nossa, mas puxa vida, falar disso de novo? Mas é porque há situações em que essa dominância, ela não vem a ser completa. Ela possa vir a ser denominada de incompleta.
Onde é que isso acontece? Isso acontece como, por exemplo, em vegetais, onde eu tenho um cruzamento de uma planta, por exemplo, vermelha, né, de uma rosa vermelha, cruzando com uma de rosa branca, e não vai ter a manifestação de nenhuma delas. Teremos um meio termo, por isso que a gente fala de dominância incompleta. Por quê? Deste cruzamento teremos uma rosa, né? Uma flor de cor rosa, literalmente, tá bom? Então é quando a gente fala que aqui no caso, o resultado é o resultado intermediário. Eu não tenho nem o vermelho nem o branco, eu vou ter aqui uma cor intermediária. Então essa é uma dominância incompleta, tá? Agora existe um exemplozinho também interessante, que é a codominância. E é quando um indivíduo que seja heterozigótico, né? Eu não teria a dominância de nenhum sobre o outro. Mas, poxa, como que isso pode? O exemplo clássico, nós temos entre os animais, né? Que é o caso aqui dos bovinos. Um cruzamento de um branco com um preto, né? Amarronzado. Eu vou ter aqui o caso de um bovino malhado, com a presença das duas cores, tá? Esse é um exemplo de codominância. E aí você fala, Luciene, e na espécie humana? Existe exemplo de codominância? Existe. Existe um clássico, é o tipo sanguíneo, né? O sistema ABO. Olhem só, existe aqui, né? No caso, reparem, um indivíduo que vem a ter o genótipo heterozigótico, que é aqui AB, ele vai ser o tipo sanguíneo AB. Eu terei aqui, ó, uma codominância, né? Um não vai dominar o outro, mas sim os dois vão coexistir a partir dessa codominância, tá? É o exemplo clássico de codominância na espécie humana, tá? Então, só para mostrar a vocês, porque isso, né, faz parte aqui desse conjunto pra gente dar, né, entendimento aí o que a gente vai apresentar adiante, e é sempre muito importante, né, que a gente tenha esses conceitozinhos aqui claros na nossa mente, para a gente entender mais adiante, tá bom? Aqui, esse daqui eu coloquei, gente, porque eu achei bonitinho e fácil de guardar, tá? Não tem nada de novo. Eu mostrando para vocês aquela dominância completa, né? Que é justamente, ou ela é, né, no caso, se ela for heterozigótica, ela vai ser preta, né? Por quê? O preto, ele é dominante sobre a cor branca. A branca, para se manifestar, ela precisa de se apresentar em forma dupla, né? Então, essa aqui é uma dominância completa. Quando tem heterozigose, vai prevalecer uma cor sobre a outra. A dominância incompleta é aquela do meio termo, né? Onde eu vou ter aqui, no caso, teria a forma intermediária, que seria uma cor cinza. E a codominância é quando eu tenho a presença dos dois, né? Das duas características fenotípicas aqui. Seria ali o bovino malhado, tá? Simplesmente eu achei interessante, bonitinho, né? Fácil, e ele é bem síntese do que a gente viu nos slides passados, tá bom? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês guardarem. E aqui, né? Há doenças que são causadas por mutações recessivas, e nós estudamos isso, né, na unidade 2. Uma característica, uma doença que acomete por uma maneira recessiva, é a fenilcetonúria, né? Lembram aquele do teste do pezinho da criança? Inclusive coloquei um videozinho para vocês, né? Mas no caso das doenças que ocorrem por mutações totalmente dominantes, como a gente explica, né? Então, o que a gente vai parar e pensar e trabalhar, isso que a gente
está querendo mostrar para vocês, né? O que eventualmente essas características, algumas alterações que possam vir a acontecer, o que elas podem refletir de impacto ali ao indivíduo, né, que apresenta aquela característica genética, tá bom? Então, nós temos aqui o conceito de haploinsuficiência, né? Olhem só, insuficiência, haploinsuficiência, o que significa? Presença daquele alelo selvagem, lembra que eu coloquei para vocês? Alelo selvagem, que é aquele que acontece de uma maneira natural? Aqui, ó, vou voltar aqui só para vocês verem, né? Alelo selvagem é aquele que é encontrado nos organismos naturais, né? Ou seja, que naturalmente ele é observado para aquela espécie. Ele não sofreu alteração nenhuma, né? Bem, caso a haploinsuficiência é a presença desse alelo selvagem, não é suficiente para garantir os níveis normais da função desejada. Ou seja, o indivíduo apresenta o alelo selvagem, mas nem por isso, necessariamente, aquele indivíduo vai apresentar as funções, né, normais, ou seja, um funcionamento normal, um funcionamento adequado. Tá bom? Então, é uma situação que a gente denomina de haploinsuficiência. Existe uma outra palavrinha também, que é o haplosuficiente, que ocorre para a maioria dos genes que nós possuímos, onde uma única cópia é adequada, é o suficiente para exprimir, né, a função normal a que ele se destina. Então, haplosuficiente é quando uma única cópia daquele gene é o suficiente para me garantir um padrão de normalidade. E o haploinsuficiente, que foi o anterior, que a presença do alelo não é o suficiente para garantir um funcionamento adequado, tá? Sempre fala disso, por quê? O que é importante a gente entender dentro da genética, né? Que as características, os genes, na hora que a gente fala que é o gene que é considerado normal, é porque ele está associado a uma função de normalidade, a um bom funcionamento orgânico, que é isso que a gente precisa, tá? Então, é por isso que esses conceitos, é por isso que essa fala, né, ela é importante pra gente. Porque nós vamos, quando a gente estuda algumas alterações, elas podem aparecer para a gente, né, na apresentação dessas alterações. Aí você fala, Luciene, anemia falciforme? Aqui. Deixa eu ver aqui. Tem algum... Eu tô falando, meu celular tá aqui aumentando, eu já pus super baixinho e ele tá aqui. Eu não paro de ouvir a minha própria voz. Que coisa horrorosa. Bem, não tô conseguindo mexer, não. Depois eu vejo. Aí você fala assim, Luciane, mas anemia falciforme nós já vimos. Sim, né? Lembram que na anemia falciforme nós vimos que o indivíduo que vem apresentar a doença, né? Ele, na verdade, ele é filho de pais heterozigóticos. Lembram? Que apresentavam um traço falciforme, né? Então, é justamente isso. E aquele é um bom exemplo, porque no caso dessa hemoglobina, né? Olhem só, hemoglobina A, que seria a característica normal, né? Esse HbS seria esse traço falciforme. Esse pai e essa mãe heterozigóticos, né, que são pais aqui dessa criança com anemia falciforme, o que é importante a gente observar dentro desse contexto? Eles são heterozigóticos, mas eles não apresentam a doença, né? Então, é isso que a gente fala aqui. A presença dessa característica, que é dominante, né? Ela literalmente consegue fazer com que esses indivíduos sejam saudáveis, eles não tenham doença,
né? Ou seja, ele domina sobre a anemia. Então, esses indivíduos não serão anêmicos. Entretanto, o fato deles serem heterozigóticos possa fazer com que, se nós analisarmos as hemácias deles, eventualmente possa vir a ter alguma hemácia com aspecto de formato de foice, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui, várias hemácias são levemente falciformes, esses indivíduos aqui com um traço falciforme. Eles não têm a doença, tá? Mas eles possam vir a apresentar algumas células com algumas alterações no seu formato, tá bom? E para que tudo isso, né? Afinal de contas, o que a gente quer estudar? O que a gente precisa de estudar? Na hora que a gente observa, né, que um determinado indivíduo possa vir a apresentar uma alteração daquele alelo selvagem, ele possa às vezes apresentar uma mutação, né? A gente aqui meninas, nós, né, na biologia a gente trabalha a evolução, né? E lembra quando a gente observa, quando tem uma mutação, na natureza ocorre muito processo seletivo, né? Ocorre um processo de seleção, onde que é eventualmente uma alteração que possa ser benéfica para aquela espécie, ao longo dos anos, né? Das dezenas ou centenas de anos, ela possa às vezes evoluir, né? Fazer com que haja um processo evolutivo para aquela espécie, não é mesmo? Então aqui, o que nós vamos ver? Existe um estudo dos nossos cromossomos. Na hora que a gente fala que existe um padrão de normalidade, é porque a gente consegue analisar que dentro do universo, né, dos indivíduos, a maioria vão apresentar aquela estrutura cromossomal, que é considerada, entre aspas, normal, porque ela está associada a uma função orgânica que é traduzida em maior saúde, tá? Então, é isso que é importante a gente observar, porque existe, né, dentro da genética, o que a gente chama de citogenética, que é o estudo cromossomal, justamente para verificar se os cromossomos, eles estão, na verdade, dentro, né, daquele padrão esperado para a espécie humana, se ele tem alguma alteração, e a essa alteração que nós vamos ver, ela possa ser numérica e ela possa também ser alteração quanto ao formato, tá bom? É até por isso que a gente inicia e a gente precisa de recordar aquele padrão básico, não dos cromossomos, mas é porque aquilo dali possa sofrer alteração, tá bom? E é fato, né, que as alterações nos cromossomos, elas são responsáveis por várias doenças genéticas, tá? E que ocorrem em cada 150 nascidos vivos. Então, essas alterações, elas ocorrem mais frequentemente do que a gente imagina, tá? Além do que a gente está falando aqui, daqueles que são nascidos vivos. Nós também precisamos abordar, e nós vamos abordar, que as alterações cromossomais são as grandes responsáveis pelos abortos, tá? Os abortos espontâneos. Então, várias dessas casuísticas, elas ocorrem em função dessas alterações cromossomais, tá bom? Então, é isso que a gente fala. Essas alterações, elas são principais responsáveis pelo retardo mental e dos abortos espontâneos, tá bom? E emprego, né, dessa citogenética, o estudo desse material, dos nossos cromossomos. E isso, obviamente, se faz a partir do momento que a gente tem um crescimento, né, aí da genética, uma amplitude das ferramentas para realmente poder estudar e identificar algumas alterações, né? Eu vou colocar aqui, eu até achei uma página que eu achei interessante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali na internet. Olhem só.
Esse estudo da citogenética, ele é importante porque ele é aplicado, né, para correlacionar alterações, né, algumas situações patogênicas em relação a gente consegue fazer associação a alterações cromossomais. Ela também é importante desde lá, né, aquele aconselhamento genético, diagnóstico pré-natal, né, aquilo que inclusive a gente já falou lá passado, né, na primeira etapa, nós vamos aqui abordar também, né, citogenética aplicada para justamente conseguir prever, né, identificar possíveis alterações cromossomais naquele feto em desenvolvimento e eventualmente já ter ali uma perspectiva, já ter um cuidado, às vezes a mais, né, com o próprio momento do parto em si, logo após o nascimento do neném, tá? Isso é muito importante. E a citogenética do câncer, que é também a análise cromossomal para poder fazer a avaliação, né, de uma maior ou menor propensão daquele indivíduo a desenvolver determinado tumor. Tá? Como eu falei com vocês, a citogenética ela é muito importante nesse momento daqui, né, na fase pré-natal. Por quê? Porque ele nos ajuda a entender, ele nos ajuda a observar, né, se está havendo um bom desenvolvimento fetal ou se diante de alguma anormalidade, o que possa estar, né, associado àquela normalidade. Aí a gente consegue identificar de uma maneira precoce que aquele serzinho em desenvolvimento ele possa vir a ter alguma alteração. E em função disso, tem todo um preparo para que logo após o nascimento dele, às vezes possa vir a ter a necessidade de pequenas cirurgias, né? Para realmente poder ali dar uma expectativa de vida melhor e maior propensão ali para aquele serzinho poder viver, né? Muito tempo. Né? Sempre essa acolhida, essa receptividade de tentar dar, né, as melhores condições possíveis para o bom desenvolvimento dele também pós o nascimento, tá bom? Justamente porque as anormalidades cromossomais são grandes responsáveis pelos abortos. Então, vários desses indivíduos que apresentam anormalidades cromossomais não conseguem, na verdade, ter o seu desenvolvimento fetal adequado e acabam, né, se sucumbindo e tendo um processo ali de morte ainda intrauterina. 50 a 60% dos abortos no primeiro trimestre ocorrem por essas anormalidades cromossomais e de 20% dos abortos do segundo trimestre, tá? Chama a atenção de vocês porque isso às vezes acontece muito mais do que a gente imagina, né? Os abortos espontâneos, eles estão presentes na vida de várias de nós mulheres, né? E que ali, logicamente, tem toda uma fase de luto, de entristecimento, enfim, de todas as consequências inclusive psicológicas, que acontecem ali com um casal. Né? Obviamente, isso daí é muito impactante. Então, e a gente tem que tratar desse assunto com muito carinho, com muita atenção, né? Tanto ali para o serzinho em desenvolvimento, quanto ali para atenção aos pais, né? E aqui eu coloquei para vocês, eu achei até interessante, porque eu achei esse artigo e aqui o QR Code, tá? Então, se depois vocês colocarem aí o celular de vocês, eu até também fiz o teste, vocês vão ser direcionados a uma página que se você clicar ali no PDF, né, do artigo completo, você tem todo o artigo completo, tá? Mas o que eu achei interessante, né? Esse trabalho um estudo da prevalência de anomalias cromossômicas em abortamentos espontâneos ou mortes fetais. E aqui eu coloco para vocês, né,
Olhem só, porque uma coisa é a gente falar, né, de que 50%, 60% dos abortos espontâneos do primeiro trimestre ocorrem em função das alterações cromossomais. Só que com base em quê, né? E justamente esses artigos, esses trabalhos que fundamentam e que fazem com que essa linguagem ela realmente expresse, né, uma situação que é verdadeira. Percebam aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão entender direitinho o que significa isso. Mas todas essas alterações aqui, ó, né, esses 4 tipos aqui, são alterações cromossomais, que é uma situação de trissomia, poliploidia, monossomia e alterações estruturais do cromossomo, tá? Então, olhem, percebam vocês aqui, ó, no primeiro trimestre, 42% são por trissomias. Só para exemplificar e já chamar a atenção de vocês, a trissomia do 21, né? A síndrome de Down, né? É um exemplo de trissomia, só para vocês perceberem, né? Que alterações cromossomais como trissomia, ó, são grandes responsáveis pelos abortamentos no primeiro trimestre. No segundo trimestre, elas também são as principais responsáveis. O que a gente percebe, olha, é que realmente a grande casuística de abortamento espontâneo ocorre no primeiro trimestre, tá? É por isso que, inclusive, tem muitas mulheres, né, que preferem aguardar, completar os primeiros 3 meses gestacionais para poder falar que está grávida, né? Pelo menos no meu tempo ali, gente, né, que não é tão passada assim não, mas a gente guardava mais. Eu particularmente sempre esperei o primeiro trimestre antes de sair divulgando para todo mundo que eu estava grávida. Hoje em dia o pessoal já coloca tudo, né, no Face, no Instagram, coloca exame, coloca ultrassom, enfim. Mas eu ainda, justamente por quê? Porque é um período muito vulnerável, né? Que eventualmente algumas coisinhas podem acontecer. A gente sempre espera que não, né? Mas alguma coisinha possa acontecer nesse primeiro trimestre, que é realmente o período onde dá a maior ocorrência dos abortos espontâneos. E que isso vai caindo realmente com o passar do período gestacional, tá bom? E aqui, só para vocês perceberem, daqui a pouco isso aqui vai fazer mais sentido, vocês vão entender isso melhor, mas vocês vão ver, todas essas aqui são alterações cromossomais, tá? E aqui, ó, distribuição do número total de abortamentos espontâneos ou mortes fetais por semana gestacional. Justamente isso que a gente acabou de falar, né? Ali eram os motivos. Reparem, olhem, quer queira ou não, aqui, ó, por volta da 8ª, 9ª semana gestacional, né? É o período extremamente vulnerável, onde é mais tendencioso a ter os abortos espontâneos, tá bom? Reparem que de uma maneira geral, olhem, esse período todo aqui, ó, que é o primeiro trimestre, ele realmente apresenta, né, uma porcentagem muito maior, né, de abortos desse período. Bom, apenas para ilustrar vocês, né? Só lembrando que depois quem tiver interesse no assunto, ó, é só entrar aqui nesse artigo que vocês vão ter todas as informações, né? O que eu peguei, os gráficos, eu acho que eles são bem ilustrativos para a gente aqui, mas ele sai justamente explicando sobre esses fatores que nós vamos trabalhar na nossa unidade 3, tá bom? Então fica aí uma indicação para vocês. Aqui, né? Porque na hora que a gente fala que a citogenética analisa o cromossomo, a gente precisa recordar, né? Eu apresentei para vocês o cariótipo ou cariograma. Isso daqui é de indivíduo do sexo masculino e aqui é do sexo feminino. Sei disso porque aqui é XY e aqui é XX, né? Nós vimos anteriormente que na espécie humana nós temos 46 cromossomos, né? Nós somos 46XX ou 46XY, no caso dos meninos, né? E é justamente esse estudo aqui, ó, que eles vão fazer dentro da citogenética. Porque
esse material, né, essa referência está em todas as células que compõem o nosso corpo humano, né? Então você, se a gente pudesse ali recolher, por exemplo, uma célula epitelial, né, e analisar, né, citogeneticamente, nós iríamos observar as nossas estruturas cromossomais, né? Lembrando que nós vimos que são 23 pares cromossomais, esses 22 aqui, lembram que são aqueles somáticos, né? E esse aqui, o germinativo, né? E observem, eles são aos pares, tá? Ah, mas isso é importante? Porque essa alteração cromossomal, ela possa ser numérica e, eventualmente, eu possa ter coisas diferentes em relação a isso que eu estou recordando vocês. Olhem só o que eu acabei de falar, mas está aqui só para recordá-los, né? O indivíduo do sexo feminino, com cariótipo considerado normal, é 46XX. O indivíduo do sexo masculino, 46XY. E aqui, né, chamando a atenção de vocês de que quando a gente fala, né, desses cromossomos, né, eles são amplamente estudados, né? Deixa eu até voltar aqui, que é que esse tá maior, esse desenho, dá para vocês perceberem. Existem áreas claras, áreas escuras, né? São as bandas cromossomais. Então, eles conseguem identificar, saber o que cada referência, né, que corresponde a cada uma dessas areazinhas aqui. Então, é por isso que quando, porventura, a gente vem a ter uma alteração nesses cromossomos, nós possamos vir a ter alterações no nosso funcionamento orgânico, tá? E nós vamos verificar que existem aqui alterações em que possa vir a ser estrutural, ou seja, uma alteração em alguma dessas estruturas cromossomais, né? Que ele possa ter perda de parte do cromossomo, ou ele possa vir a ter duplicata, enfim. O importante é que isso daqui que é considerado um padrão de normalidade, ele possa vir alterado. E aqui, né, justamente isso que eu estou falando para vocês, olha, detecção de deleções. Deleção é justamente isso, perda, tá? Quando uma estrutura ela é para ser completa, de repente ela é apresentada, por exemplo, pela metade. Ocorreu uma deleção, né? Ou seja, uma subtração de parte daquela estrutura cromossomal. Ela possa estar duplicada. Então, ao invés de ela ter um tamanho normal, ela possa estar muito maior do que o habitual, tá? E a observação disso tudo aqui, ó, ela é muito importante. Aqui vocês têm, ó, vocês reparem que ele tá aos pares, tá? E aqui ao lado eles identificaram justamente essas bandas, né? Que são numeradas, que são identificadas. É por isso que dentro da citogenética há um estudo avançado e de conhecimento dessas estruturas cromossomais. Né? Pode falar? Sou eu, Pedro, boa noite. Diga, Pedro, boa noite. E aí, tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bom demais. Que bom, pode falar. Deixa eu te falar, Depois você tira a minha curiosidade, porque, assim, vendo uma pessoa explicar, eu consigo entender mais fácil, porque eu tenho muita curiosidade de entender o que é verdadeiramente o autismo. Então, eu pesquiso, mas eu não consigo entender muito bem. Aí você estava falando de algumas doenças, aí me veio à cabeça o autismo. Depois você poderia me explicar um pouquinho mais sobre o autismo? Autismo, por favor? Vou até fazer o seguinte, Pedro. Vou montar um material para falar de autismo para vocês então, tá bom? Beleza. Por quê? Porque ele tem uma relação genética, tá? Eles conseguem fazer uma correlação genética em relação ao autismo, mas ainda há o que se entender ainda melhor,
tá? Eu vou montar um material, porque aqui eu vou colocar para você, porque ela em si ela não faz parte dentro desse conjunto, não. Mas eu vou colocar porque ela é pertinente. A gente até faz esse questionamento. Se o autismo, né, se ele poderia ser identificado, tá? Precocemente, por exemplo, se um casal poderia eventualmente fazer exames para poder ter uma interlocução em que ele possa, porventura, vir a ser pai de crianças autistas ou não. Então, ela tem uma correlação, sim, genética, da qual ainda acredita-se que possa ainda vir a ter maiores explicações no futuro, mas que eu vou incluir aqui pra gente, tá certo, Pedro? Ah, não, tranquilo. Tá? Beleza. E aí eu vou até pegar que dentro do projeto Genoma, porque eles têm material lá e eu coloco, acho que vai ficar mais show pra te mostrar, tá bom? Ok, valeu. Tá? Então, olha só pra gente voltar aqui, né, esse material, né, que eu tava falando com vocês. Se esse daqui, né, é o cariótipo, o cariograma, onde tem todos os cromossomos, e aí, então, eles vão analisar, né, inclusive eu vou mostrar a vocês, existem algumas situações em que eventualmente possam ser indicativas, em que eles possam verificar que existe uma necessidade de uma avaliação cromossomal, né? Recolher material para análise citogenética, tá? Vou mostrar a vocês em quais situações são essas. Mas o fato é, onde recolher esse material, né? Nós podemos recolher o material do sangue periférico, células do sangue periférico, recolher material da medula óssea, tá? No caso das neoplasias, situações tumorais sanguíneas, fragmentos da pele, lembra que eu até falei, recolher material, né, do epitélio e aqui analisar os fibroblastos, o líquido amniótico, tá? Aí imaginando que a mulher está grávida, que porventura existem algumas alterações ali, né, no exame pré-natal, então eles podem querer fechar algum tipo de diagnóstico, eles podem recolher o líquido amniótico e para poder avaliar, né, o cariótipo do bebê que está sendo gestado, tá bom? As velocidades coriônicas, só para vocês terem uma noção, né, velocidades coriônicas são velocidades, né, são projeções de membrana que ocorrem justamente ali no material, né, da placenta, tá? Então, esse material aqui, velocidade coriônica, ele é recolhido também ali do ambiente placentário e que possa recolher células dessas velocidades e elas, inclusive, né, porque toda velocidade aumenta a área de superfície. Então, eles podem recolher células dessas velocidades que estão ali presentes no material da placenta para poder também analisar, né? E também recolher material, células de tumores. Então, podem pegar ali o material para analisar o cromossomo, tá? E como eu falei com vocês, quando é que vai recolher esse material? Tá? Quando, porventura, quer seja um indivíduo, né, o paciente, ou quer seja, às vezes, até características da mãe, possam sugerir, né, um aprofundamento através desse estudo. O que nós temos? Alterações no crescimento do desenvolvimento, então, de repente, eu posso vir a ter um bebê, uma criança, né, que está com um desenvolvimento aquém daquele esperado, com algumas atipias, né, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Tem algum dismorfismo na face, alguma alteração da face, tá? Porque vocês vão ver, existem síndromes com alterações bem clássicas. Malformação, indivíduos que têm uma baixa estatura, tá? Mas assim, né? Obviamente, igual eu, né? Pais pequenos vão ser pequenos, não é isso.
mas é realmente uma estatura muito aquém do esperado para aquele indivíduo dentro daquela faixa etária, né? Deficiência mental e uma genitália ambígua, tá? Ou seja, você olha e você tem às vezes certa dificuldade de entender, será que ali se trata de um menino ou de uma menina, tá? Então, se vocês observarem, todas essas indicações aqui são alterações que são observadas no paciente. Mas possa ser que de repente eu tenho ali uma mãe que ela já teve vários episódios de aborto espontâneo, né? Possa ser uma mulher que tenha a sua gestação e ela já esteja, né, dentro da genética, gente, acima de 38 anos de idade seria uma gestação que precisa de ser observada mais de perto, tá? Então, a idade da mãe também, ela possa ser indicativa, né? Ou, porventura, existe algum histórico na família dessa mulher ou do pai em que exista alguma alteração cromossomal, né? Ou situações tumorais, tá? Então, são situações que, porventura, possam indicar a avaliação do cariótipo. E aí, eu vou pegar aqui, ó, porque eu achei interessante, acho que vale a pena mostrar a vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. Mas não é o videozinho, não, que o videozinho ele é bem básico, assim. Eu quero só mostrar que eu acho que vale a pena isso daqui para vocês. Isso. Olha, é dentro, né, de uma empresa que trabalha com análise citogenética, né? Então, olha só. Todos esses aqui, ó, são tipos, né, possíveis de análise do cariótipo, tá? E aqui, ó, eu vou aqui colocar para vocês, ó, detalhes, tá? Esse cariótipo do sangue periférico, que eu inclusive citei ele aqui para vocês, né? Então, olha, se a gente observar, olha, deixa eu pegar aqui, você vai entrar aqui, ó. Indicação: estudo do cariótipo realizado no sangue periférico, tá? Indicação clínica: indivíduo com deficiência intelectual, suspeita de síndromes, baixa estatura, né? Como eu falei com vocês. Ou amenorreia. Amenorreia é quando a menina deveria, né? Menina ou mulher, enfim, deveria menstruar e não tem a menstruação, tá? Então, justamente isso, quando tem ali atraso no desenvolvimento, por quê? Possa significar alguma alteração no desenvolvimento dos órgãos, das gônadas sexuais, né? Atraso no desenvolvimento do desenvolvimento, recém-nascidos com genitália ambígua, como eu citei a vocês, anomalias cromossômicas, malformações congênitas, né? Determinação do sexo em casos, né, de suspeita de mosaicismo. Eu vou mostrar a vocês o que é esse mosaicismo daqui a pouco, tá? Que é um indivíduo que eventualmente apresenta tanto células que venham ter cariótipo normal, como células que venham ter cariótipo alterado, tá? Então, olhem, eles fazem cultura, esse aqui é material de sangue periférico, né? E aí eles fazem cultura de linfócitos, né? São células do sangue. Então, ele precisa ser mantido refrigerado e estabilizado por 48 horas, tá bom? Então, olhem só, demora 20 dias úteis para um resultado de uma citogenética dessa, tá? Eu achei até interessante de colocar isso aqui pra gente, porque como não são exames, né, dos quais são frequentes, né, da gente fazer e que eventualmente a gente possa, né, é importante a gente colocar isso pra gente aqui, ó, fibroblasto em biópsia de pele, só para contextualizar vocês, né, lá, cultura dos fibroblastos, igual eu comentei para vocês, fibroblastos são células, né, que fazem parte aqui do nosso tecido conjuntivo, né, então aqui vai literalmente fazer a coleta desse material, desse tecido, vai fazer a cultura desses fibroblastos, sempre mantido, né, a baixas temperaturas,
E aqui, ó, prazo de 30 dias úteis, tá? Então, só pra gente ter uma noção. Aqui, ó, estudo do cariótipo em biópsia de pele, indivíduos com mosaicismo cromossômico, que são os dois tipos, né, como eu falei com vocês anteriormente, doenças genéticas visualizadas em outros tecido, ou confirmação de cromossomopatias, né? Ou seja, são situações em que são indicados esses tipos de testes para literalmente confirmar, né, se o indivíduo tem uma alteração ou não, tá bom? Bem aqui, ó, era para ilustrar mesmo, que uma coisa a gente falar ali, né, tá nos livros texto, outra coisa a gente perceber, entrar dentro de um laboratório e até chamando atenção para as meninas da biologia, né, meninas, porque a gente da biologia eventualmente possa vir, vocês possam vir a trabalhar em laboratórios de citogenética, né? Então isso é importante a gente ali perceber, contextualizar, perceber que aquilo que a gente está estudando na teoria tem toda uma pegada profissional aí, quer seja para biologia, quer seja para fisioterapia, né? As coisas não estão longe, não. Além da importância, logicamente, de se entender o corpo humano, né? Porque, inclusive, nenhum de nós estamos livre do acometimento dessas alterações, né? E aqui eu vou apresentar a vocês essas alterações propriamente ditas, né? O que elas devem implicar ali no dia a dia do desenvolvimento do indivíduo. Como eu já citei para vocês, as alterações cromossomais, elas possam ser numéricas ou estruturais, né? Numérica, obviamente, não subentende. Por exemplo, se eu tenho, ao invés de ter 46, eu posso ter 47 ou 45, ela é numérica, tá? Ou seja, uma alteração no número, na quantidade, para mais ou para menos, tá? Agora eu posso vir a ter quantidade normal, 46 cromossomos. Mas esses cromossomos possam vir a ter alguma alteração na estrutura, como eu já citei para vocês anteriormente, né? Lembram? Quando ocorre, por exemplo, uma deleção, era para ele ser completo, mas de repente houve uma fragmentação aqui, ele se tornou menor. Ou ele ganhou, houve uma duplicação. Ou houve uma inversão de posição de genes, né? Ou houve uma translocação. Translocação é quando ele sai de um determinado ponto, né? De uma estrutura, uma estrutura cromossomal e vai para outra, né? Então aqui, ó, houve uma troca. Reparem que o autor aqui do desenho colocou duas setinhas, colocando que esse material saiu dessa estrutura cromossomal e foi para o outro, e que daqui foi adiante. Cine, isso pode acontecer em qual momento? Onde que vocês acham que eventualmente a gente possa vir a ter esses erros numéricos e estruturais dos cromossomos, gente? Repete a pergunta, por favor, professor. Repito. Em quais momentos que vocês acham que, porventura, possa vir a ter alteração no cromossomo, com ganho ou perda de cromossomo, ou na própria estrutura, na estrutura do cromossomo? Aonde vocês acham que possam vir a ocorrer essas alterações? Na hora da divisão celular? Isso! Muito bem, no momento da divisão celular. É um momento clássico, tá? O momento de divisão celular, lembram que vem, né, com as fases, né? Prófase, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aí você fala, meu Deus do céu, quanta fase. Aí na meiose, que tem a formação dos cromossomos sexuais, tem meiose 1, meiose 2. É tanta fase, é tanto detalhe que eventualmente possam vir ter errinhos. Exatamente, o momento de divisão celular ele é clássico,
tá? Não é o único momento, mas é o mais clássico onde esses pequenos errinhos podem ser construídos e manterem ali a partir das células das células que ele porventura dê origem. Tá bom? Muito bem. E aí eu vou apresentar, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Porque já que tem a numérica estrutural, nós vamos começar com as anormalidades numéricas, tá? Justamente para a gente poder colocar aqui, ó, e vocês conseguirem caminhar, perceber que determinada síndrome ela é numérica, determinada síndrome ela é estrutural, tá? Por quê? Isso que é importante. Essas alterações, elas vão desencadear alterações na formação do indivíduo, tá? Ela não fica só restrita a uma alteração cromossomal. Ela está presente, ela se manifesta no desenvolvimento do ser, tá? Aqui. Na hora que a gente fala nessas alterações numéricas, tá? Nós temos literalmente duas possibilidades, a euploidia e a aneuploidia. Estou vendo aqui o termo de horário. Bem, euploidias são as situações que nós denominamos de indivíduos poliploides. A euploidia, ela é classicamente, deixa eu marcar aqui, ó, aqui para vocês, marcar texto. As euploidias são situações típicas em que o indivíduo, né, houve a fecundação, há uma alteração numérica, e essa alteração numérica, ela vai gerar alterações no desenvolvimento desse feto que ele tende a ser incompatível à vida. Tá? Essas anormalidades numéricas, elas são tão profundas que elas são causas, literalmente, de aborto espontâneo. Tá? Ela, se não me engano, ela aparecia aqui, ó. Vou voltar só para contextualizar e vocês entenderem o conjunto, né? Que é o que eu tô falando aqui para vocês. Aqui, ó. Poliploidia. Aqui, ó. Apareceu em vermelho. Olha. Primeiro trimestre e segundo trimestre. No terceiro, ela já não é expressiva, tá? Então, poliploidia. Bem, interessante também chamar a atenção de vocês, porque eu até coloquei aqui um slide que vocês da física, o semestre passado, nós tratamos, lembram? Da morfo do sistema tegumentar e reprodutor. Quando a gente fala de reprodução, quando a gente fala de fecundação, tem sempre uma pergunta que vocês falam: professora, e se 2 espermatozoides fecundarem um único óvulo? Lembram? Eu falei assim, gente, isso pode até acontecer, mas isso é incompatível à vida, é uma situação de poliploidia, que vocês vão ver mais adiante. Então, eu tô falando porque lá, né, é muito comum esse tipo de pergunta quando a gente fala desse assunto, né, dentro da reprodução. E hoje eu vou mostrar a vocês aqui o tanto que isso desencadeia de prejuízo ao desenvolvimento fetal, tá bom? E as aneuploidias, que são inclusive aqui alterações numéricas, sim, mas são situações em que eu vou ter um a mais ou um a menos, tá? Então, eu terei uma alteração numérica, mas ela acaba sendo de menor expressão, quando comparado à euploidia. Olhem só. Na euploidia, todos os cromossomos vão ter cromossomos a mais. Ou seja, nós temos 23 pares cromossomais, não é? De repente, o indivíduo poliploide, ele tem 23, não pares, mas trios. 23, não pares, mas quádruplos, né? Enfim,
são sempre duplicadas, né? Aquele que a gente fala que envolve todo o genoma, né? Quando existe aqui um número de múltiplo exato, ou seja, ou eu vou ter 3 vezes mais, ou eu vou ter 4 vezes mais, tá? Ou seja, são alterações numéricas muito grandes. Então, interferem muito no desenvolvimento do ser, por isso que tende, né, literalmente, não são identificados seres humanos poliploides. A gente fala humanos porque em outros seres, né, vegetais, por exemplo, existe, mas seres humanos não. E, né, a haploidia, que aqui seria literalmente nessa situação aqui, né, nos indivíduos com aneuploidia, que quando apresenta, eles vão apresentar sempre são pareados, né? Mas de repente vai ter um cromossomo que vai ganhar, por exemplo, um a mais, tá? Então vai ter sim uma alteração numérica, mas, por exemplo, o indivíduo vai ser 47 cromossomos, ao invés de 46. Aí acaba, o que acontece? Eles podem gerar abortos espontâneos? Pode sim, mas também é possível de dar origem, né, a seres que venham conseguir nascer, se desenvolver, né, com características específicas, mas eles conseguem vencer, né, literalmente, essas alterações, tá? Que é o que nós vamos mostrar daqui a pouco. E colocando, como eu tinha mostrado para você, sempre nos pares, né? Olha só, né? De repente ter 4 vezes a quantidade de cromossomos normal da espécie. Imagina, 4 vezes mais, né? E aqui mostrando justamente a pergunta que eu tinha feito anteriormente para vocês. Quais são aqueles momentos, né, onde essas anormalidades tendem mais a acontecer? Que é justamente durante o processo de divisão celular, né? Exatamente. Então, colocando aqui, mas aqui é porque uma coisa é a gente falar, tá tudo aqui escrito para vocês, para na hora de vocês estudarem, tá bom? E aqui, como eu também falei, ó, a situação da poliploidia na espécie humana, ela é incompatível à vida. Mas quando a gente projeta isso para outras espécies na natureza, especificamente nas plantas, os indivíduos poliploides, eles desenvolvem características que eventualmente possam vir a ser até benéficos, né, do ponto de vista ali da agricultura, e que a gente, porventura, possa até, sem saber, gostar, né? Que são frutos, né, maiores, às vezes até com interferência no paladar, tá? E que são aí utilizados, né? E afinal de contas existe uma genética associada aí à pecuária, a parte, né? Totalmente também de plantio, né? Agropecuária. Então, assim, existe toda uma genética associada, né, aos seres animais e às plantas, e principalmente essas que têm uma pegada ali no dia a dia, no consumo, né, do ponto de vista até mesmo financeiro, né, afinal de contas tem tudo isso associado, até a melhoria genética das plantas, né? Então, isso é uma parte muito explorada também, aí pegando o gancho das meninas da biologia, né? Que aí nós biólogos muitas das vezes fazemos parte ali de equipes de pesquisa, de desenvolvimento, né? Que é um pano para manga aí, um campo amplamente utilizado aí pelos biólogos, né? Nesses ambientes. Mas na espécie humana, que é o nosso foco, né? Porque não tem jeito, a gente precisa de citar porque vocês vão ver isso, né? E é importante para vocês entenderem, que senão você fala assim, a poliploidia não existe. Bem,
Existe, ela é incompatível à vida para seres humanos, para seres vegetais e ou outros animais, ela possa ocorrer, tá? E aqui no caso, olhem, como eu falei com vocês, reparem que todos os cromossomos, olhem, eles estão em triplicata, olhem, todos têm 3, olhem. Ó, eu não vou fazer em todos que não preciso, eu já destaquei aqui vários deles, né? Inclusive, esse aqui era uma menina, olhem, 3 cromossomos X, tá? Então, aqui é um feto triploide, tá? Que apresenta 3 cromossomos. Aí você fala assim, mas tem até imagem. Eles conseguem, né? A gente possa eventualmente fazer, inclusive, a análise cromossomal do material que é coletado ali, né? Quer seja uma curetagem, ou às vezes sai realmente, né? O feto, que acabou tendo o processo de abortamento espontâneo, tá bom? Isso possa ser estudado até mesmo para saber o porquê daquela ocorrência do aborto. Aqui, tá? Eu até coloquei essa imagem para justamente ilustrar que é uma pergunta de vocês quando a gente fala sobre o sistema reprodutor, né? Olha, tem uma célula, né? Um ovócito ou um óvulo, que aqui 2 espermatozoides, né? Que, vias de regra, apenas um deveria entrar e fecundar esse óvulo. Mas quando, porventura, entram 2, acaba ocorrendo essa situação de poliploidia. Deixa eu ver aqui que alguém entrou agora. Espera que com esse daqui eu não consigo. Deixa eu pegar só um minutinho, gente. Aqui. Só um minutinho que tem alguém. Aqui, a Bianca. Seja bem-vinda, Bianca. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Isso, entrou. Tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, até aqui, né, dessa imagem, que são situações. É o que normalmente acontece? Não, não é, né? Lembram vocês que normalmente ocorre a entrada de um material, né? Que é o material da região da cabeça, entra, fecunda, inclusive a formação, né? Ao entorno dessa célula fecundada, uma blindagem, né? Mas como a gente vê, uma coisa é aquilo que é esperado, aquilo que é dentro dos padrões de normalidade. Outra coisa é aquilo que normalmente pode acontecer também. Então, pequenos erros e pequenas falhas ocorrem. E quando ocorrem, possa ter a permissão da entrada do material genético, né, de 2 espermatozoides, e aí a célula ovo-zigoto é formada a partir de material genético 3M, tá? E aí é a situação da poliploidia. Justamente, olhem, o momento, né, da divisão celular. Lembram que eu chamei a atenção de vocês da meiose, que tem meiose 1, meiose 2, tá? E ali, naquele momento em que literalmente os cromossomos precisam de se separar, né? Há momentos que eles podem eventualmente não cumprir esse papel. Então, tem células que vão ficar com duplicata de material cromossomal, tá? E células que não vão ter nada. Tá? Então, é por isso que dá origem a essas alterações numéricas, tá? E, inclusive, eles conseguem identificar a fase, que é a fase da anáfase, que é a fase que tende a ocorrer, né, maiores situações de erros, tá? Ocasionando essas alterações cromossomais. E o mosaicismo que eu comentei com vocês são situações em que indivíduos eles vão ter tanto células eventualmente normais, identificadas por essas células em preto, né? Como células alteradas geneticamente, que seriam essas células em azul, tá? São algumas situações, alguns indivíduos que porventura, e o que explica isso? Seria uma situação de alteração cromossomal
em que ocorreu durante a mitose, durante o desenvolvimento aqui do novo ser, não durante a fecundação, né? A fecundação ocorreu tudo normal, tudo certinho. Mas como a partir daquela célula ovozigota, agora ela vai ter que se dividir várias vezes para dar origem a múltiplas células, aí possam vir a acontecer pequenas alterações nesse processo aqui. Então, o indivíduo mosaico. O que é um mosaico? Ele é construído por peças diferenciadas, né? Então, é um indivíduo que vai apresentar tanto células com cariótipo normal, como células com cariótipo alterado. Eu sei que a gente está no nosso intervalo. Eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte: a gente vai para o nosso intervalo e na volta a gente vai fazer o sorteio dos temas do nosso trabalho, tá bom? Antes de dar continuidade, só para isso não deixar de ser tratado por nós hoje, tá certo? Então, façam aí os últimos ajustes para ver os grupos, tá? Máximo de 5 integrantes por equipe, tá certo? A gente volta já já às 9 horas, a gente retoma. Beijo para vocês. Fechou.